Gol das Claras no ar, quadro do canal respondendo perguntas de vocês, porém, antes de começar a responder, vou passar um pouquinho aqui na repercussão dessa terceira rodada da fase de Liga da Champions, porque temos algumas capas de jornais por aqui, tanto da França quanto da Itália, interessantes para mostrar um pouquinho do ambiente que a gente tem visto pós os jogos, né, um pouco da repercussão da imprensa que vocês gostaram. E aí tem perguntas sobre Juventus, pergunta sobre Neymar, pergunta sobre Rafinha, sobre, obviamente, os clubes franceses que estão surpreendendo, menos o PSG, nessa Champions. Então, já deixa o like para ajudar aqui. Não custa nada, conteúdo gratuito para vocês. Confere se está inscrito no canal. Vinheta. Muito bem, vamos começar com os jogos ainda de terça-feira, porque eu fiz vídeo sobre o empate do PSG e falei um pouquinho sobre o Milan, porque foi jogo de mais cedo, então eu consegui assistir um pouquinho, e acabei falando ali de outros resultados, mas sem assistir aos jogos. E dos jogos de terça, eu revi o jogo da Juventus, que foi um atropelo do Stuttgart. Eu não sei como aquele jogo terminou apenas 1-0 e como que o Stuttgart só fez um gol nos acréscimos da partida. Na verdade, sei, o nome do motivo é Perin, que inclusive foi titular, porque o Di Gregório estava suspenso por conta da outra partida que levou cartão vermelho, acho que foi isso, e o Perin, mais uma vez, quando é chamado, fazendo, assim, salvando a Juventus, não é a primeira vez que o Perin precisa entrar em campo porque o goleiro titular não está disponível e vai bem. Defendeu pênalti, fez grandes defesas, e se não fosse por ele, a Juventus teria sofrido um 3-0. Mas verdade verdadeira, aquele jogo era para ter sido uns 4-0 para o Stuttgart. Vou falar mais sobre a Juventus, tem pergunta sobre isso, mas quero mostrar as capas do dia seguinte dos jogos de terça-feira. E aí, vai aparecer aqui para vocês, deixa eu chegar pro ladinho. A gente tem na verdade, eu não peguei as capas de terça da Itália, mas eu peguei da França, do L'Équipe, que vai aparecer aqui para vocês, que diz assim: Faux neuf, vrai raté. Falso 9, falha real. No sentido de que o 9 foi falso, mas as falhas foram reais. O Luiz Henrique, mais uma vez, colocou o Lee Kang-in, né, como falso 9. Eu falei aqui na partida que eu teria ido com o Asensio, mas também não acho que teria feito essa super diferença. Mas o L'Équipe chamando bastante atenção pro erro ou pra ação, né, pra decisão do Luiz Henrique sobre isso. Mas o PSG tá com problema de jogador na frente. Tem pergunta, inclusive, sobre isso também, que eu já vou responder. E aí, agora sim, na verdade, as capas do L'Équipe dos franceses, porque estão chamando muita atenção. Na verdade, estou fazendo confusão aqui com vocês. Vai ser a capa, sim, da Gazeta dello Sport, do pós-jogo de terça-feira, com vitória do Milan sobre o Clube Bruges 3-1 e da derrota para a Juventus, né? A Juventus ainda teve um cartão vermelho, e aí sim, agora a Gazeta dello Sport, que diz colpo del diavolo, que é golpe do diabo, né? O Milan vencendo, e chama a atenção aqui, e tem perguntas sobre isso já também, que na capa tem o Reinders e o Okafor, o Chukwueze, e falando aqui, né, que com a saída do Leão de jogo, claro, entra Okafor e Chukwueze, que liberam Reinders, e aí sim o Bruges perde a partida. E aí, pequenininho ali no canto, tem o Ai Juve, que é tipo Ai Juventus mesmo, com o Ildi, se eu não me engano aqui, com dificuldades. A Juventus tem tido muita dificuldade para finalizar, né? Já acontecia isso no Bolonha, já falei sobre isso, mas me surpreende que o Thiago Motta esteja tendo tanta dificuldade com mais qualidade, né? Vamos ver como é que o Thiago Motta resolve isso aí. E aí, as capas de hoje da Gazeta dello Sport, com a repercussão, na verdade, da vitória da Inter. Urlo, Thuram, grito, né? Urlo é urlar, é gritar, que é o Thuram resolvendo. A Inter foi com um time, boa parte reserva, a campo. Vai lembrar que o Çalhanoğlu, dos titulares,
É o único que foi por lesão, né, que não estava disponível, mas o Di Marco foi para o banco, Lautaro Martinez, o próprio Thuram. Então, só no segundo tempo o Inzaghi mudou um pouquinho mais, e aí com a entrada dos três, a Inter consegue vencer o jogo, e vale falar, o gol foi um passe do Lautaro para o Di Marco, do Di Marco para o Thuram. Então, a Inter muda quando tem esses jogadores, claramente ainda falta um pouco de qualidade mais no elenco, mas eu tenho sentido a Inter um pouco preguiçosa nos jogos, mesmo quando vence. Então, vamos ver o que acontece. E a capa do Corriere dello Sport diz San Marcos, justamente também para o Marcos Thuram. Festa Inter, Thuram presenteia a vitória aos 93 minutos. E ali embaixo ele diz 10 in difficoltà, que é o 10 em dificuldade, né? Ele diz, inclusive, precisou mudar um pouco de posicionamento, não gostei muito do posicionamento dele em campo diante do Stuttgart, e o Corriere dello Sport traz isso aqui de destaque. E aí, para a gente fechar a repercussão, porque a gente tem os times franceses surpreendendo nessa Champions. A gente tem, neste momento, na tabela, vou colocar a tabela aí para vocês também, Aston Villa na primeira colocação, com 3 vitórias, assim como Liverpool, os únicos 2 times que têm 3 vitórias até então. Aí a gente tem o Manchester City, com 2 vitórias e um empate, assim como Mônaco, Brest, Leverkusen, Inter e Sporting, né? E aí, pelos critérios de desempate, Brest e Mônaco, o Mônaco na 4ª colocação, o Brest na 5ª colocação, e aí, mais um pouquinho lá embaixo, o Lille na 15ª colocação, o pior francês colocado nesse início de Liga dos Campeões, de fase de Liga, 3 rodadas, é o PSG, que tem uma vitória, uma derrota e um empate. Então, obviamente, a imprensa francesa está repercutindo bastante este momento dos franceses. O L'Équipe tem uma capa para cada região, né? Então, uma das capas traz o Brest, que empatou com o Bayer Leverkusen, invencíveis. Querendo ou não, o Brest ainda não perdeu nessa Liga dos Campeões, assim como traz também o destaque do Lille, que tem aí a capa o David... os dois como se estivessem bebendo, né, ali comemorando, e o Bonheur de Lillois, que quer dizer um brinde aos lilenses, não sei como seria em português, as pessoas que vivem em Lille, mas destacando aí, obviamente, as vitórias, os triunfos dos franceses nessa última rodada. O Mônaco também indo muito bem, mas aí não está destacando aqui na capa. Muito bem, agora sim vamos começar a responder algumas perguntas de vocês. Se você está aqui até agora, não esquece de deixar o like, conferir se está inscrito no canal. Quero comentários sobre essa rodada da fase de Liga da Champions, hein? Juninho me pergunta, acha que ainda terá grandes jogadores que vão aceitar ir para o PSG? Juninho, eu não tenho nenhuma dúvida, porque o PSG não vai estar na primeira posição do sonho dos jogadores, como, por exemplo, Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Acho que o City, pelo momento atual, e não só curto momento, mas já há alguns anos, eu acho que, claro, tem a chamada do Guardiola, que a gente não sabe até quando fica, mas pela mística, assim, pela história, não é uma equipe que os jogadores sonham em jogar, né? Como Barcelona e Real Madrid, que é o tempo inteiro, né? Assim, os jogadores estão sonhando em jogar no Barcelona e no Real Madrid desde sempre, e vai continuar sendo assim. Eu acho que o City é uma circunstância mais nova em relação a isso. O PSG não vai estar no topo, mas o PSG é uma equipe que é protagonista na sua competição. Então, um jogador que vem para o PSG vai ter títulos nacionais. Um jogador, por exemplo, que vai para o Liverpool pode passar anos no Liverpool e não ganhar um título nacional. No PSG, não. Então, eu acho que isso é algo que pesa a favor do PSG. Repito, não vai estar entre as primeiras colocações, mas tem motivos positivos, sim. Os salários do PSG são bons, então isso é algo que também chama jogador, não vamos mentir. E querendo ou não, gente, eu sei que tem muita gente que tem uma resistência à identidade, à história do PSG, que é muito pequena, porque é uma equipe, é um clube muito jovem, é um clube de 1970, gente. O PSG
13 anos só mais velho do que euzinha. Então, assim, é uma equipe que ainda está construindo a sua história, que ainda tem poucas gerações de torcedores, né? Não é uma equipe que tem torcedores que foram passando de geração em geração, em geração, em geração, em geração. É uma equipe jovem, gente. Então, um clube jovem, na verdade. Então, eu entendo que ele não tem essa mística, essa história, essa alma. Ele ainda está construindo tudo isso. E eu acho que nos últimos, até o ano anterior, estava fazendo da forma errada. Então, é uma equipe sem alma e tudo isso, mas é uma equipe que está construindo a sua história. Então, não chama tanto jogador por isso, mas é uma equipe que tem protagonismo na Europa, ainda que muita gente ache que não. Gente, nos últimos anos, o PSG, na temporada passada, chegou a uma semifinal, aí nas outras tinha caído nas oitavas, mas tinha chegado até uma final. Antes disso, também tinha uma outra semifinal. Então, assim, é uma equipe que constantemente está brigando por coisas grandes na Liga dos Campeões, ainda que não tenha um título. Assim, gente, estamos falando de um semifinalista da Champions. Então, muita calma no momento em que o PSG acabou. O PSG não acabou, ao contrário, eu acho que está indo justamente agora pelo caminho certo. Tem que se acostumar a ser protagonista, ficar batendo ali quartas, semis, final, quartas, oitavas, semifinal, final, até ganhar. E isso não vai ser em 2, 3 anos. Isso vai ser em 10 anos. Então, não entendo que o PSG está acabando. Eu acho justamente o contrário. Que ele está cada vez mais crescendo, porque a cada ano ele ganha mais história, ele ganha mais experiência como clube, não apenas nos jogadores da equipe. E eu gosto desse novo rumo com o Luiz Henrique sendo um cara que traz identidade e que traz processos para esse clube. Então, se você não gosta do PSG e quer continuar torcendo contra, tá de boa. Mas assim, o PSG tem o direito de criar a história dele e de continuar existindo. Então, se quer torcer contra, tá de boa, todo mundo torce a favor e contra quem quiser. Mas daí achar que o PSG tá acabando é você ir contra fatos. Walter.a.souza. Salve, Clarinha. O que falta para sentir confiança na Inter de ir mais longe? Até agora, vitórias magras. Walter, falei um pouquinho sobre o momento da Inter, quando mostrei as capas de jornal aqui. Eu tenho a sensação que essa Inter perdeu um pouquinho a fome. Eu acho que foram 2 anos assim espetaculares em que a Inter, num ano, chegou até a final da Champions e no outro ano foi campeão italiano. E eu acho que essa temporada, tecnicamente, eu acho que é uma Inter melhor no elenco. Eu acho que o elenco tem mais qualidade. Mas eu tenho a sensação que a Inter perdeu um pouquinho da fome. Mesmo quando vence, é verdade que nessa última partida o Inzaghi faz essa opção de girar muito o elenco, né? E eu acho que até um elenco com mais qualidade do que na temporada passada, quando ele já girava o elenco na Liga dos Campeões. Mas falta um pouquinho de fome. O time parece um pouco mais preguiçoso, um pouco mais acomodado, e aí só corre atrás do resultado quando já tá com a água na bunda, sabe? Tem um pouquinho dessa sensação. Vamos ver se isso vai continuar ou se essa Inter vai crescer durante a temporada. Hoje não sei ainda dizer qual seria o caminho. E outra perguntinha rápida do Walter.a.souza, fora futebol, para dar uma pausa rapidamente, me pergunta se os franceses são chatos com comida igual os italianos. Primeiro que eu não acho que os italianos são chatos com comidas. Eu acho que eles são rigorosos. Eles priorizam a comida. Então, a comida não é brincadeira. Comida é coisa séria. Então, os italianos realmente levam comida a sério, porque, gente, a cultura italiana gira em torno de comida. Então não dá pra ser brincadeira. Não dá pra levar comida como brincadeira, sabe? Não dá pra quebrar a massa e achar que tá tudo bem. Não dá pra colocar ketchup na pizza e achar que tá tudo bem. Sabe? Não dá pra colocar creme de leite no carbonara e achar que tá tudo certo. Eu tô com eles. Eu não acho que eles são chatos. Eu acho que eles são cuidadosos e priorizam a culinária deles, que é maravilhosa, a melhor do mundo, na minha opinião. Os franceses não são tão chatos com comida, mas eles dão mais valor
ao refinamento da comida. O italiano, ele vai fazer um molho à bolonhesa que não vai estar bonito, que não é inovador, mas que vai ser gigantesco e que vai ser maravilhoso e saboroso. Mas, assim, a mesa não vai estar posta maravilhosamente bem. Talvez a taça não seja a taça de cristal maravilhosa. Mas a comida é a prioridade. A França e a cultura francesa vai mais para o lado do refinado, da alta gastronomia. Então, nesse sentido, eu acho que eles são muito perfeccionistas e rigorosos. Mas no dia a dia, eu acho que eles não são tão. Eles não priorizam tanto assim o sabor da comida, sabe? Eu acho que eles não ligam tanto. Não é prioridade na cultura deles no dia a dia, né? A comida básica, não essa comida refinada que aí sim eu acho que faz parte muito da cultura, porque em geral o francês dá um valor grande para as coisas mais refinadas, para as coisas mais trabalhadas, sabe? Para cultura nesse sentido. E aí sim eu acho que é uma característica da cultura francesa. Matheus, CJ, Silva. Oi, Clara, por que a seleção e o campeonato italiano caíram tanto de nível? Matheus, eu não acho que neste momento o campeonato italiano caiu de nível. Se você me falar que caiu de nível dos anos 2000, eu aceito. Mas hoje, eu acho que o campeonato italiano só está abaixo da Premier League, tá? Eu acho que o campeonato italiano, eu não tenho nenhuma dúvida que é melhor do que a francesa, como total, tá? Não como um ou dois clubes. É melhor do que o campeonato alemão e é melhor do que o campeonato espanhol, eu acho. O campeonato espanhol tem 2 clubes que estão acima em diversos, assim, não só um recorte tão curto, né, de uma temporada ou 2 temporadas, mas num recorte maior. Eu acho que você tem 2 potências midiáticas de história, de jogadores, de craques acima, com 2 clubes, Real Madrid e Barcelona, e o povo aqui tá que buzina na minha janela. E o campeonato italiano não tem essa diferença tão grande, né? De 2 clubes estão acima. Mas se você pegar os 10 melhores clubes italianos e os 10 melhores clubes espanhóis e os 10 melhores clubes alemães, franceses e portugueses, a Itália tem mais quantidade de qualidade. Eu acho isso. É um campeonato que já chegou, inclusive, a bater média de gols acima, tem uns 3 anos isso, acima, por exemplo, que Bundesliga, que La Liga, só ficando atrás de... Tem um ano que ficou, inclusive, acima da Premier League em média de gols. Nos últimos anos, a média de gol caiu um pouquinho. Então, por exemplo, talvez o campeonato alemão seja mais divertido. Aí eu posso concordar com você. A Premier League, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, ela é não só melhor de qualidade, mas ela também é um campeonato divertido. Eu acho que ela tem as 2 coisas. E também tem os craques. Então, a Premier League, ela dá check em todos os pontos, né? Craques, sim. Dinheiro, estrutura, sim. Qualidade técnica, né? Bom futebol, sim. E diversão, sim. Então, eu acho que ela tem tudo isso. Ela só falta um pouquinho em... Eu sei que o título do campeonato inglês, ele é muito, muito difícil, mas ele virou meio previsível, né? Porque nos últimos anos só dá Manchester City. Então, nesse sentido, eu acho que a Itália ganha. Mas nos outros, obviamente, a Itália perde. Mas eu acho que a Itália tá na segunda colocação. Então, se você pegar que entre os anos 2000 e... Vou chutar aqui, sei lá, 2010 e 2020, até antes, na verdade, até 2017, 2018... eu acho que teve uma queda muito grande. Eu acho que ali, a partir de 2017, 2018, o campeonato italiano voltou a ficar muito bom. Taticamente, eu acho que é o melhor campeonato do mundo, mais até do que a Premier League, em termos de variedade tática, de jogo pensado. É um campeonato com menos intensidade que a Premier League, mas ele tem mais tática do que a Premier League, na minha opinião. Então, eu não acho que teve uma queda tão grande assim hoje, em relação aos últimos anos, né? Eu acho que teve uma queda gigantesca ali depois dos anos 90, início dos anos 2000. Passou ali uma década realmente bem ruim e atrasado por uma questão, acho que de pensamento mesmo, assim, de mercado, de
de como avançar, sabe? De entender que o futebol era um negócio também. Então, acho que o campeonato italiano ficou atrás nesse sentido e aí perdeu dinheiro, perdeu patrocínio e aí veio menos dinheiro e aí essa roda foi girando até ali no início, até ali a partir de 2017, 2018, que eu acho que ele conseguiu se reerguer um pouquinho, porque trouxe mais variedade tática, existiu um decreto que facilitava o pagamento de impostos para jogadores que vinham de fora, não só jogadores, né, mas profissionais estrangeiros. Então isso ajudou, por exemplo, na contratação do Cristiano Ronaldo, de outros jogadores que vieram, porque o futebol italiano não tinha tanto dinheiro, mas como pagava menos impostos para esses jogadores, ele acabou atraindo jogadores porque ele conseguia pagar um salário parecido, porque ele pagava menos imposto do que, por exemplo, na Espanha. Então, acho que isso ajudou um pouco. Então, hoje, eu ainda acho que o futebol italiano está na segunda colocação. Tem muita coisa para melhorar ainda e eu acho que não vai conseguir se manter tanto nessa colocação se não tiver um pensamento mais moderno como negócio. Mas vamos ver o que acontece. Falei demais sobre essa resposta, então não vou falar tanto sobre a seleção italiana, porque seriam mais 10 minutos aqui só de seleção italiana, mas pelo menos respondi metade da sua pergunta. Eu, Samuel, 1890. Olá, Clara, para você o PSG precisa de um jogador decisivo, estilo Vini Júnior? Nenhuma dúvida, eu, Samuel. Era a intenção do PSG contratar algum atacante nessa janela de transferências com a saída do Mbappé. Porém, o mercado para o PSG se inflacionou demais. Então, por exemplo, o Osimhen, que eu acho que seria um ótimo jogador para ter vindo para o PSG, o PSG estava disposto a pagar, não sei, talvez 60, 70 milhões, o Napoli queria mais de 100. E o PSG disse, não vou pagar 120 por um jogador que vale 70. Então, tinha a intenção, o PSG, de comprar um atacante, mas o mercado não ofereceu um nas condições que ele queria pagar. Vai lembrar que o PSG teria, na teoria, dinheiro inacabável, mas precisa se ligar no fair play. Então, não dava para fazer isso também. E eu acho que a mentalidade com o Luiz Henrique mudou. O próprio Luiz Henrique, eu acho que ele tem essa noção de que não vou contratar um jogador, ainda que o clube diga temos o dinheiro, cara, não vou contratar um jogador por 150 milhões, sendo que ele não vale isso, e aí ele vai chegar aqui com a expectativa de um jogador de 150, sendo que ele vale 70. E ele joga como um jogador de 70 e não de 150. Então, era uma intenção do PSG, e eu acho que ficou faltando realmente esse jogador, porque teria um bom operário para fazer esse papel de empurrar a bola para o gol, que seria o Gonçalo Ramos, mas deu um gigante azar do Gonçalo Ramos se lesionar e só volta no fim do ano. Então fica ali o Lee de falso 9, não gosto, o Asensio de falso 9, que eu até prefiro, mas também não é um jogador que vai mudar o PSG. O Dembélé, assim, você não sabe quando ele vai jogar igual a uma galinha perdida ou igual o Neymar, sabe? Você não sabe o que é o Dembélé, você não sabe qual é o jogador que vai entrar em campo. Se é uma galinha doida perdida ou se é um craque que chuta com as duas pernas. Você não sabe que o jogador vai entrar em campo. Então você não pode confiar nesse jogador. E a outra opção de ataque, assim, né, dos principais é o Barcola, que eu acho que tem muita perspectiva, é um jogador muito promissor, mas é um jogador muito jovem que não está pronto ainda para ser o dono da equipe. Talvez, se ele fosse, por exemplo, o Neymar aos 22 anos, beleza, mas ele não é o Neymar, ele é um muito bom jogador, que eu acho que pode crescer bastante, que pode ter uma carreira gigante, mas não é um gênio do futebol. Não é um novo Neymar, não é um novo Messi, Cristiano Ronaldo, sabe? Então, não dá também para ser ele que vai resolver os problemas. Por falar em resolver os problemas, o Sandrinho Ribeiro, ponto 2, pergunta: salve Clarinha, queria saber a sua opinião sobre o Barça e sobre o Rafinha. Um beijo para você. Eu falei aqui no início da temporada, e eu tô na expectativa de que essa previsão se confirme, porque eu quero postar daqui a 10 meses, pouquinho menos, que Mônaco e Barcelona seriam as surpresas da temporada, em prateleiras diferentes, claro,
E por enquanto isso está acontecendo, hein? Vamos ver, mas está muito no início. Minha previsão pode ser furada ainda totalmente. Mas o Mônaco já era, desde a temporada passada, uma equipe que teve um crescimento muito grande na reta final, então eu tinha a expectativa de que o Mônaco melhorasse para essa, porque inclusive voltaram alguns jogadores, por exemplo, o próprio brasileiro Caio Henrique. Então, eu tinha uma expectativa de que coletivamente o time melhorasse, e isso aconteceu, e ainda tivesse retorno de peças importantes. Então, o Mônaco acho que era um pouco mais fácil assim de prever, mas vamos ver o quanto que isso vai continuar. E o Barcelona, eu tinha, assim, gente, o elenco do Barcelona, o time do Barcelona é muito bom. É que eu sei que tem uma questão de elenco e tal, mas ainda assim eu tinha a sensação de que esse Barcelona poderia surpreender, que ele não é tão ruim como pintava. Então, tá acontecendo um pouco. Eu gosto muito desse time do Barcelona. Eu acho que tem peças que ainda vão melhorar esse Barcelona, o próprio Gavi, que tá voltando agora. E o Rafinha, aí sim eu vou falar pra vocês. Há algum tempo já, sempre achei o Rafinha um jogador muito bom, muito trabalhador, aquele jogador muito operário, que às vezes, ok, ele não dribla, ele não tem aquela fantasia, aquela magia que a gente sempre quer num atacante, mas ele entregava muito, era muito disciplinado taticamente, muito operário e muito bom jogador. Temporada passada, e o Marcelo Becker já falou isso aqui várias vezes, ele foi o segundo jogador com mais participações em gols na equipe. Então não estamos falando de um jogador ruim, nunca achei. Mas nessa temporada, eu acho que ele deu um passinho a mais. E isso não quer dizer que ele era um jogador ruim, repito. Mas nessa temporada, ele deu um passinho a mais no talento, sabe, no brilho. Ele deu esse passo a mais. A dificuldade agora é ele manter. Se ele manter isso, Barcelona, meu querido, não quero te encontrar pela frente, não. Se for, obviamente, para desclassificar o outro lado que eu estiver. Então, parabéns, assim, e eu fico muito feliz pelo Rafinha, porque eu acho que ele foi injustiçado por não ser esse jogador até a temporada passada, com tanto, sabe, com tanto brilho, assim, e ele tá mostrando isso nessa temporada, então eu estou bem feliz sobre isso. Edu_Orlandi pergunta: o que mais te encanta em dia de Champions, fora o hino, que é um show à parte? Edu, você sabe que muitas vezes a gente nem consegue curtir o momento do hino, porque a gente faz entradas ao vivo normalmente ali até uns 10, 5 minutos antes da bola rolar, na beira do campo. E aí a gente precisa desmontar tudo, se locomover da beira do campo até atrás do gol, e muitas vezes isso significa dar a volta inteira no estádio, né, na beira do gramado. E, às vezes, quando o hino tá tocando, a gente tá chegando no lugar que a gente vai assistir a partida e montando tudo de novo para poder entrar ao vivo durante o jogo. Então, assim, diversas vezes, o hino toca que você nem percebe. Assim, você sabe que tá ali, mas você não consegue nem parar para escutar porque você tá montando câmera e testando áudio para entrar no ar. Então, para mim, em alguns momentos, sim, mas nem sempre é o momento mais mágico. Para mim, o momento que eu mais gosto é quando eu tô atrás do gol, onde sai um gol. Porque a gente tá muito perto dos jogadores. Então, muitas vezes eu tô aqui, o gol tá aqui na minha frente, né? Eu tô atrás do gol, no caso. Eu tô aqui, a placa de publicidade tá aqui. E o jogador vem comemorar, tipo, aqui. Então, assim, essa emoção, tipo, muito, muito perto, é o momento, para mim, mais mágico. Quando acontece lá do outro lado do campo, aí é longe, a gente não consegue ver direito. Mas quando acontece gol na gente, para mim, assim, é sensacional. Eu acho que é o momento que mais me encanta, assim, é ver a comemoração, a vibração ali dos jogadores. Vamos lá, ainda temos muitas perguntas aqui. João B. Souza dos Santos. Se dependesse de você, convocaria Neymar para a próxima data FIFA? Cara, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque eu acho que ela depende muito da questão física do Neymar e do planejamento. Eu entendo que o Neymar, eu não sou fã do Neymar, eu não tenho, na verdade, nenhum ídolo no futebol, muito menos o Neymar, porque eu acho que ídolo tá além da técnica, tá além da qualidade como jogador, que ele tem de uma forma absurda.
Mas o resto, pra mim, o ídolo é mais do que isso. Então, eu não tenho o Neymar, nem quase ninguém, na verdade, como ídolo, assim. Mas eu entendo que, tecnicamente, ele é um jogador que vai estar na seleção brasileira. Assim, não tem nenhuma dúvida disso. Ele tá acima, gente. É um jogador diferente. Então, eu entendo que, independente de onde ele estiver jogando, e, gente, vocês vão me desculpar, eu não assisti retorno de Neymar e eu não vou assistir jogo de Neymar na Arábia Saudita. Não vou. Não vou. Sou correspondente da Europa, cubro Liga dos Campeões, fico ligada nos jogadores da seleção brasileira, mas não vou assistir jogo de Arabão. Lá ele. Não vou, entendeu? Então, assim, o que ele faz lá, ele estando bem fisicamente, é o que importa. Se tá fazendo 15 gols, se tá fazendo 5 gols, não interessa. Ele vai estar na seleção brasileira pela qualidade dele e fisicamente ele precisa estar bem. Ele precisa voltar a estar fisicamente bem para jogar futebol. Isso estando acontecendo, ele tem que estar na seleção brasileira. Nessa primeira data FIFA, eu acho que ele só faz 2 partidas lá pelo Al Hilal. E dificilmente eu acho que ele deve jogar as 2 inteiras, né? Eu acho que deve estar tendo ali um acompanhamento muito meticuloso, muito cuidadoso para o retorno dele aos campos. Mas a gente sabe que ele vai estar na seleção brasileira. Então, acho que a pergunta é, a gente quer testar mais algum jogador, independente do Neymar? Porque o Neymar vai vir e só vai poder jogar aqui 15 minutos, só vai poder participar talvez aqui se o jogo já tiver resolvido, fisicamente ele não tá pronto ainda e tal. Então a gente quer aproveitar essa vaga que sobra para testar mais alguém? Então talvez possa fazer sentido ir nesse caminho e ainda não trazer o Neymar na próxima data FIFA, porque ele não vai ser tão aproveitado, mesmo que a gente saiba que ele vai estar na seleção brasileira. Mas ao mesmo tempo, o Neymar vai estar na seleção brasileira, então já não é melhor trazer ele para já pensar ali nos 15 minutos, no treino já entender algumas dinâmicas com alguns jogadores que estão chegando mais agora e tal. Então, ele vai estar na seleção brasileira. Tem essa data FIFA agora e depois só em março, né? Acho que em março, aí sim, fisicamente, na teoria, o Neymar já estaria 100%. Então, sabendo que ele vai estar em março, não sei se já não vale levar ele agora ou realmente fazer alguns outros testes, sabendo que o Neymar agora não vai ajudar. Mas assim, ele vai estar na seleção brasileira, gente. Então, se dependesse de mim... Caramba, eu acho que na seleção brasileira eu acho que eu levaria. Falei tudo isso, mas eu acho que eu levaria. Mesmo, sinceramente, não tem mais o que... Não sei se tem uma necessidade de testar alguém, deixar essa vaga... Usar essa vaga do Neymar para outra pessoa. Eu já levaria o Neymar. Mesmo que ele entre 15 minutos nas últimas 2 partidas. Eu acho que tem uma questão importante aí que talvez ajude o próprio Neymar na recuperação, que é estar na seleção brasileira, onde ele gosta. Acho que ele, enfim, tem um ambiente diferente ali. Então, eu acho que sim, acho que eu levaria já sim. Lele Landim. Acha que a Juventus já está sentindo falta da solidez que o Bremer trazia para o time? Lele, eu acho que o problema da Juventus não é a defesa. Por mais que tenha sofrido bastante nesse último jogo contra o Stuttgart, mas querendo ou não, sofreu só um gol. Eu até abri aqui a tabelinha para ver como é que tá a Juventus em relação a isso. E se você pegar, a Juventus tem 11 jogos na temporada, 5 gols sofridos em todas as competições, tá? Só tem 1 gol sofrido no Campeonato Italiano e 4 na Liga dos Campeões. Então, assim, para mim, Bremer era o melhor jogador da Juventus. Talvez, em vez de 5 gols, tivesse sofrido 3 gols na temporada, o que seria uma loucura. Em 11 partidas, apenas 3 gols sofridos. Mas, defensivamente, ainda que tenha jogado muito mal contra o Stuttgart, a Juventus é muito, muito sólida defensivamente, mesmo sem o Bremer. O problema é que a Juventus, nesse último jogo, em especial, foi terrível, mas enfim, o Thiago Motta mudou muitas coisas e tal, foi um time mais alternativo. Mas eu acho que o plano A do Thiago Motta, a falha do plano A do Thiago Motta está no ataque e não na defesa. Então vamos ver o quanto que essa Juventus consegue se recuperar.
Que mais? Dix _ Alien. Clarinha, fala mais da sua vida bailarina. Como começou? O que mais gostava? Apresentações. Eu comecei a fazer balé quando eu tinha acho que uns 5, 6 anos, mais ou menos. Eu que pedi, inclusive, para minha mãe para fazer. Minha mãe se surpreendeu com o pedido, inclusive, porque eu era uma criança muito agitada. Então ela se surpreendeu que eu quisesse fazer uma atividade que obrigasse tanta disciplina e tanta calma. E ela mesma fala que na primeira aula que ela me viu pequenininha, ela ficou assim chocada com a minha disciplina e concentração durante a aula. E porque eu normalmente era uma criança um pouco mais assim de energia, mais pintona assim. E eu acho que o balé, uma das coisas que o balé mais me deu assim de qualidade foi a capacidade de eu não sou uma pessoa tão disciplinada. E o balé me deu o pouco que eu tenho. Eu acho que se não fosse o balé, eu seria uma pessoa completamente aleatória. E o balé me ajudou muito nisso. Eu gosto de tudo no balé. Eu gosto tanto das apresentações, né? De você, enfim, colocar aquela roupa maravilhosa, de você participar do ao vivo, né? Porque não é gravado, você não tem outra chance, é uma apresentação só. E é uma das coisas que eu gosto também na televisão, né? No jornalismo, assim. Eu gosto muito do ao vivo e gosto de assistir, gosto das músicas, eu acho emocionante, eu choro quando eu vou assistir balé. Então, e também gosto das aulas. Se não tivesse, não vai ter nenhuma prestação, mas vai ter aula. Amo também. Então eu gosto de tudo. Eu fiz balé dos meus 5, 6 anos, assim, com regularidade até meus 30 anos. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, aí já ficou um pouco mais difícil por uma questão de agenda, de vida adulta, mas eu gostaria de fazer até hoje. É que aqui é bem complicado, por uma questão de agenda minha, de rotina, e porque é muito caro, não é a escola, assim, não é a escola perfeita do jeito que eu quero, como era em Salvador. Então, enfim, em Salvador, para quem é de Salvador, eu fiz a balé a vida inteira na Ebateca. Que hoje são amigas minhas que cuidam, que são donas, proprietárias da Ebateca. Então, tinha ainda essa ligação, assim, das minhas melhores amigas. Que mais temos aqui? Sidney Ian Fernandes. Algum clube que você cobriu despertou em você um carinho do tipo te fazer torcer por ele? Então, eu torço para o Bahia e é o único clube que eu sofro, assim. Hoje, assim, na Europa, eu sofro e torço pelo meu trabalho. Então, por exemplo, hoje, se você perguntar qual é o time que eu estou mais torcendo, é o PSG. Não porque eu adoro o PSG, não porque o PSG é meu clube, mas porque o sucesso do PSG significa o meu sucesso profissional. Porque se o PSG chega na final da Champions, é quase garantido que eu estou na cobertura da final da Champions. Se o PSG não chega, não. Então, eu torço para o clube que profissionalmente vai fazer bem para mim. Por exemplo, eu tenho um carinho e eu digo que assim, o meu time aqui na Europa é a Juventus. Quando eu vim trabalhar aqui e fazia a cobertura da Juventus, a Juventus já era o time que eu torcia assim na Europa, especialmente por conta do Buffon. Mas, obviamente, que o meu carinho pela Juventus cresceu muito mais, porque eu fiquei 6 anos cobrindo a Juventus no dia a dia e tinha as duas coisas. Tinha um pouco do emocional, mesmo que não fosse o meu time de verdade, de coração, que é o Bahia, e também tinha um profissional. Então eu acho que a Juventus aqui é o clube que eu tenho uma ligação maior, porque junta um pouquinho das duas coisas. Mas, por exemplo, na temporada que a Inter chegou na final da Champions, eu torci loucamente pela Internazionale. E a Internazionale é a maior rival da Juventus. E mesmo assim eu torci loucamente pela Inter, inclusive na final, porque se a Inter vence a final, ela faz a Supercopa. E aí eu tinha a chance de fazer a cobertura da Supercopa, que eu nunca fiz, inclusive. Então, essa torcida ligada ao meu trabalho. Porque uma pessoa que torce para a Juventus como primeiro clube não consegue torcer a favor da Internazionale. É a mesma coisa, por exemplo, de um torcedor do Bahia torcer para o sucesso, para um título do Vitória. Não vai torcer, porque o time dele é o Bahia. Então, assim, eu não consigo torcer para o Vitória ganhar um título. E eu consigo torcer para a Internazionale e ganhar um título. Então, dá para entender a diferença da torcida nesse sentido.
Murilo, underline, Casimiro, underline. Fala mais sobre as campanhas dos times franceses na Champions. Estão bem, né? Com exceção do PSG, né? É a pior colocação. Mas, gente, falei um pouquinho do Mônaco aqui. Eu já esperava um pouco essa grande campanha do Mônaco, mas o Mônaco tem uma coisa. Ele tá lá na quarta colocação, com 2 vitórias e um empate. E o próximo jogo do Mônaco é contra o Bolonha. Ou seja, dá para o Mônaco vencer mais uma. E aí a gente já teria o Mônaco com 3 vitórias e um empate. Ou seja, o Mônaco tá brigando forte por uma vaga ali entre os 10 primeiros. O negócio é que os últimos 3 jogos do Mônaco são os mais complicados. O Mônaco começou com uma tabela, não vou dizer uma tabela super simples, porque querendo ou não, tinha o Barcelona e venceu o Barcelona, né? O Mônaco venceu o Barcelona, empatou com o Dinamo Zagreb, o Mônaco tinha muito que ter vencido esse jogo, venceu o Estrela Vermelha, e aí agora tem Bolonha e Benfica. Dá para vencer os 2, tá? Então o Mônaco já teria 4 vitórias. Olha isso. Brigando forte lá em cima. Só que aí vem Arsenal, Aston Villa e Inter. Então, o Mônaco vai precisar garantir 6 pontos entre Bolonha e Benfica para poder perder que sejam 2 jogos entre Arsenal, Aston Villa e Inter. E no outro, tirar ponto. Tirar ponto do Aston Villa, tirar um ponto do Arsenal ou da Inter. Arsenal e Inter é fora de casa para o Mônaco, né? Então vai ser difícil, mas o Mônaco também não faz diferença se joga muito em casa não, viu? Mas pega o Aston Villa em Mônaco. Então, a questão do Mônaco é essa, é que ela teve uma primeira metade da tabela mais simples, e mesmo assim não foi tão simples, porque teve o Barcelona, mas a reta final, os últimos 3 jogos são bem complicados, então vamos ver o quanto que vai conseguir manter. Mas é o que eu mais tenho esperança, tá? O Brest também tem jogo relativamente mais fácil na próxima rodada. Sparta Praga, dá para vencer, então é a mesma contagem aí do Mônaco. E aí tem Barcelona, PSV, Shakhtar e Real Madrid. Se perder para Barcelona e Real Madrid, gente, dá para vencer do Sparta Praga, do PSV e do Shakhtar. O Brest tá com uma tabelinha que eu vou contar para vocês. Tá me surpreendendo porque eu não acho que é um time que tem tanta qualidade. Mas é uma equipe que tá compensando no coletivo, em grandes atuações assim de bons jogadores que estão fazendo muito bom início de temporada. Coletivamente tá indo muito bem, fisicamente tá indo muito bem, então o Brest tá me surpreendendo. Eu não achei que mesmo com uma tabela não tão difícil assim, né? Porque o Brest pegou o Sturm Graz, venceu, o Salzburg venceu, empatou com o Leverkusen. Então assim, até agora o principal desafio foi o Leverkusen, né? E empatou. E agora vai pegar Sparta Praga, dá para vencer, Barcelona, PSV, Shakhtar e Real Madrid. Olha o Brest aí surpreendendo muita gente. E aí a gente tem o Lille. Deixa eu pegar o calendário aqui do Lille. O Lille tá nesse momento na 15ª colocação. Tem uma derrota e 2 vitórias, sendo que a última vitória contra o Atlético de Madrid, o Lille ainda iniciou o jogo com 4 titulares importantes no banco. O Lille começou perdendo para o Sporting, aí venceu o Real Madrid, venceu o Atlético de Madrid, agora vai receber a Juventus, depois enfrenta o Bolonha, o Sturm Graz, Liverpool e Feyenoord. Vou te contar que o Lille vai garantir vaga, viu? Não entre os 8, porque eu imagino que desses jogos aí vai perder pro Liverpool, mas caramba, dá pra... Bom, que Juventus é essa que vai enfrentar o Lille, né? A gente precisa entender. Mas tirando Juventus e Liverpool, dá pra ganhar do Bolonha, dá pra ganhar do Sturm Graz e dá pra ganhar do Feyenoord. Ou seja, caramba, gente, eu tô achando que o PSG vai ser o último colocado entre os franceses. Eita, PSG, porque, gente, o PSG, tanto Lille quanto Mônaco quanto Brest,
eu acho que dá para ter mais 3 vitórias. E eu não sei se o PSG vai ter mais 3 vitórias, porque o PSG enfrenta o Atlético de Madrid, o Bayern de Munique, Salzburg, City e Stuttgart. Então, obrigatoriamente, gente, precisa vencer o Atlético de Madrid na próxima rodada, o Salzburg no último jogo do ano, no meio tem o Bayern de Munique, que vai perder, assim, na teoria. Aí tem City, perderia também, e Stuttgart. Então tem 3 jogos para vencer, mas são 3 jogos mais difíceis do que os outros franceses. Então, e já tá atrás na tabela, né? Então, complicadíssima, viu? A vida do Lille. E para terminar por aqui, o Santana Deniro. Você acha que o Milan deve se desfazer do Rafael Leão? Pelo jeito, o Santo não bateu com o técnico. Deniro, sim, mas eu não acho que deve se desfazer do Leão porque não bateu o Santo com o técnico, porque esse técnico a gente não sabe até onde que ele vai ficar. Eu não duvido ainda do Paulo Fonseca não terminar a temporada. O Paulo Fonseca, eu acho que o Milan, nesse momento, é um time ainda mal treinado, o que não significa que o Paulo Fonseca é um treinador ruim. Eu gosto das ideias, mas eu acho que ele tem um método de trabalho que muitas vezes bate de frente com os jogadores. Ele tem uma dificuldade, não só no Milan, mas de organizar defesas. Então, as equipes do Paulo Fonseca têm muita dificuldade defensivamente. E eu acho que ele não tem as peças para fazer o que ele queria, então ele está um pouco perdido com esse Milan. Então, não sei o quanto que os resultados vão vir. O Milan tá com a tabela complicada de Liga dos Campeões, porque neste momento, inclusive, não tá pegando nem playoffs. São 2 derrotas e 1 vitória só, essa última. Então não me surpreende se o Paulo Fonseca for demitido ainda nessa temporada. E então não dá pra fazer um planejamento com o jogador com um técnico que pode ser demitido. A questão é que o Rafael Leão não se transformou em tudo que a gente achava que ele se transformaria. Então, se o Milan tivesse vendido ele, por exemplo, até na última janela, teria tirado o quê? Uns 100 milhões com o Rafael Leão? E eu acho que vai ser um jogador que agora, para ser vendido, não passa de 70. Então, acho que o Milan perdeu o bonde da venda do Rafael Leão, esperando que ele se tornasse um grandíssimo jogador e um jogador importantíssimo para o Milan e etc. E isso não aconteceu. O Rafael Leão segue sendo muito imaturo em campo, toma decisões muito baseadas nele mesmo e não tanto na equipe. E aí, beleza, se você faz isso e você sei lá, o Messi, que eu tô indo muito pro extremo, né? Tô pegando queria um pouquinho menos. Não veio na minha cabeça aqui. Mas você entrega, beleza, ok. Mas se você faz isso e as decisões, a maioria delas é errada, aí não funciona, né? Aí não funciona. Então, o Pulisic, por exemplo, se tornou tudo que a gente achava que o Rafael Leão ia se tornar. Já falei isso em vários vídeos aqui. Então, se eu fosse o Milan, isso, eu já teria vendido, né? Mas é difícil pensar que com o futuro, né? De que, pô, e se o Rafael não tivesse se tornado tudo o que a gente achava e ele estivesse destruindo com o Milan agora? Então, a gente tá tomando assim, eu tô falando aqui, né? Em tomar uma decisão com informações que naquela época eu não teria. Então, é difícil, mas não sei, eu acho que se eu fosse o Milan, não seria mais invendível. Ao contrário, eu começaria a pensar nessa situação aí com muito carinho. Então é isso, gente. Perguntas por aqui. Deixa o like antes de sair. Vamos ver, no final de semana tem derby, hein? Tem Juventus e Inter, então vai ter vídeo pós-rodada. Claramente tricolor, vou tentar assistir o jogo é tarde, e segunda-feira tem bola de ouro. Então vai ser um pouco truncado aí esses próximos vídeos, mas se inscreve no canal para não perder nada. Quero comentários de vocês sobre essa terceira rodada de Liga dos Campeões e até o próximo vídeo. Obrigada, gente!